Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora e hoje a gente está aqui para falar do final de Vingadores Ultimato. E já começa anunciando isso em alto e bom tom, que é para falar do final de Vingadores, para deixar bem claro que teremos spoilers nesse vídeo inteiro. Então se você ainda não viu o filme, se está fugindo de spoilers, foge daqui. Mas se você está a fim de debater sobre o final, você veio então para o lugar certo. Você que é Marvete, fã hardcore da Marvel, já deve ter visto o título do meu vídeo, né? O título da thumb aqui e já deve estar querendo me xingar, dar dislike no meu vídeo, né? Fundo no roteiro, você vai falar desse filme perfeito, você vai falar do meu mais novo xodó, Vingadores Ultimato. Não, gente, calma lá. Ó, antes de qualquer coisa, bora deixar uma coisa bem clara. Eu curti pra caramba Vingadores Ultimato. Foi uma das minhas melhores experiências no cinema nos últimos tempos. O filme me fez arrepiar e chorar em várias partes. E é aquela velha história, né? É perfeitamente possível você amar um filme, ser super fã do filme e ainda assim reconhecer que o filme tem algumas falhas. Se você é fã de viagem no tempo, como eu, você entende bem do que eu estou falando. Mexer com viagem no tempo é algo que muito frequentemente resulta em furo de roteiro. Então tem muito filme que às vezes entrega umas coisas que não batem muito bem. E Vingadores Ultimato foi um desses filmes, por causa de principalmente um fator, a viagem no tempo do Capitão América no final do filme. Antes mesmo de começar para valer aqui o vídeo, já deixa o seu curtir, se inscreve no canal se você não é inscrito, porque a gente tem muito conteúdo que vai sair sobre Vingadores essa semana. A gente está muito empolgado com o filme, então bora lá comigo. Sem mais delongas, então vamos falar do que acontece no final desse filme. De forma bem básica, vamos resumir o que acontece na última sequência de cenas. Depois de todos os conflitos do filme terem sido resolvidos, o Capitão América é encarregado de pegar as joias do infinito que eles roubaram de outras linhas temporais e voltar de época em época para devolver todas elas. Acontece que ele vai para o passado e depois ele não volta. Porque depois de devolver as joias, ele decidiu ficar lá no passado junto com o declarado amor de sua vida, Peggy Carter. Até aqui, beleza. Eu já estava esperando esse final e foi um final que, na hora, ele me agradou. Só que aí, ali na mesma cena, né, na mesma linha temporal original do filme, onde o Hulk, o Falcão e o Bucky ainda estavam esperando por ele, o Steve idoso aparece. E isso dá a entender o que pra gente? Que ele voltou no passado, decidiu envelhecer ali e aguardou por décadas até que chegasse aquele dia lá em 2024. O mesmo dia em que ele, mais jovem no futuro, tinha voltado no tempo. E ele foi ali sentar no banquinho, né, para aguardar e poder conversar ali com os amigos dele. Nesse momento aqui eu já fiquei meio assim, oi, né, amigo? Algo errado não está certo aqui. Algo errado não está certo. O filme gastou várias cenas e várias falas de personagens para deixar claro ali na história que naquele universo, na viagem no tempo pelo reino quântico, quando você vai do passado e muda o passado, você não altera o seu futuro. Você pode até alterar o futuro de uma realidade alternativa, mas o seu futuro, na sua linha do tempo, continua igual. Então, o nosso Steve, que decidiu ficar lá no passado, envelheceu ao lado da Peggy Carter, ele fez tudo isso em outra linha temporal, não na nossa. Então, o que ele está fazendo ali na nossa linha do tempo original do filme? Não faz sentido. Mas calma, vamos com bastante calma aqui agora, passo por passo, pra gente ver todas as explicações e alternativas possíveis. E até para que você, que às vezes não entendeu, possa entender a viagem do tempo no filme. Vamos entender como funciona essa viagem no tempo ali. A gente sabe que existem vários tipos de viagem no tempo na ficção. Aqui no canal a gente tem vários vídeos falando da série Dark da Netflix. E em um dos vídeos tem uma parte inteira minha só explicando sobre os tipos de viagem no tempo e o que são paradoxos temporais. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, clica no card, né? E vai se inteirar ali sabendo que aqui as coisas são um pouco diferentes. O tipo de viagem no tempo com o qual esse filme lida é a viagem no tempo em terceira pessoa. Nesse tipo, quando o personagem volta no passado, ele reencontra ele mesmo no passado. E aí naquele momento passam a existir duas versões dele mesmo.
Só que a parte mais importante para você não se confundir, esse tipo de viagem no tempo em terceira pessoa, na ficção, ele se divide em dois subtipos e os filmes escolhem qual vão usar. A viagem em terceira pessoa que altera a sua realidade e a viagem em terceira pessoa que lida com realidades alternativas. Calma lá, não buga a sua cabeça, vamos usar então exemplos para ficar mais claro. A viagem em terceira pessoa que altera a sua realidade é a mais usada em filmes de viagens temporais, como por exemplo em De Volta para o Futuro, onde as ações do protagonista no passado causam mudanças catastróficas na vida dele no futuro. E Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, onde tudo que os personagens fazem quando voltam para o passado tem uma consequência no futuro também. Se esse tipo fosse o tipo de viagem no tempo usado aqui em Vingadores, a ideia lá que o Máquina de Combate e o Homem-Formiga tem na conversa com o Hulk, quando eles sugerem voltar no tempo e matar o Thanos bebê, essa ideia poderia dar certo, né? Mas não é assim que as coisas funcionam. O Professor Hulk deixa isso bem claro para eles no filme. Ele afirma em alto e bom tom: mudar o passado não muda o futuro. A fala dele é a seguinte, abre aspas, se você viaja para o passado, esse passado se torna o seu futuro, e o seu antigo presente se torna o seu passado, que não pode mais ser mudado pelo novo futuro, né? Eu sei, o que raios essa fala complicada dele quer dizer. Vamos literalmente então desenhar aqui, né, pra gente entender melhor. Essa aqui é a linha do tempo dos personagens, o fluxo temporal. O tempo está sempre seguindo em frente, seguindo o fluxo. Os outros filmes de ficção ensinaram pra gente que quando um personagem vai pro passado, é como se ele saltasse desse ponto aqui e voltasse aqui pro passado, não é? Assim, o que ele alterar aqui vai mudar o futuro dele, certo? Mas aqui em Vingadores não é assim. Quando o personagem volta pro passado, ele não volta pra cá. Ele continua seguindo em frente na linha do tempo. Só que aí ele encontra aqui na frente a mesma cena que ele viveu lá no passado. É como se ele estivesse visitando aqui nesse ponto do fluxo uma cópia, uma duplicata da mesma cena lá do passado dele. Ou seja, ele está visitando o seu passado, só que aqui numa realidade alternativa e não aqui. Por isso a fala do Hulk, o seu antigo presente se torna o passado, que não pode mais ser mudado pelo seu novo futuro. Porque na hora que esse personagem decidir voltar para casa, o fluxo vai continuar seguindo a sua direção, o personagem vai sair dessa realidade alternativa e ele vai voltar aqui, ó, para a linha do tempo original dele, que vai estar do mesmo jeitinho que ela estava antes. Então, gente, todos os passados que eles visitam no filme são linhas temporais alternativas. O que eles fazem lá não gera consequências na realidade original do filme. Isso não é apenas explicado no filme, mas é também como funcionam a maioria das viagens no tempo no universo de quadrinhos da Marvel. Uma viagem no passado te leva para uma outra realidade. Lá você faz o que bem entender que a sua realidade não muda. Inclusive tem um link aqui para quem tiver a oportunidade de ler em inglês, que eu vou deixar na descrição, de uma matéria explicando como a Marvel introduz isso nas suas viagens no tempo nos quadrinhos, beleza? O link vai estar aqui embaixo. Da mesma forma que, de acordo com o que o Hulk explica, é impossível você voltar no passado aqui, matar o bebê Thanos e aí isso gerar aqui na linha uma existência de um mundo sem o Thanos, da mesma forma também é impossível o Capitão voltar no passado aqui, decidir ficar com a Peggy Carter e aí gerar aqui na linha uma existência de uma vida onde ele envelhece ao lado dela e aparece velho lá no final. Porque isso contraria tudo que o filme falou o tempo todo. O tempo todo o filme deixava claro que quando eles voltam no tempo, eles não estão visitando o passado da linha temporal deles. Eles estão visitando o passado de linhas temporais alternativas. É isso, gente. Então, esse entendimento, ele não cola mesmo, porque aí o filme estaria furado. Então, assim, se a gente fosse analisar sem cuidado, sem aprofundar, ia parecer que, opa, então isso aqui é um furo nessa história, né? Capitão América velho no final do filme é um furo em Vingadores. Mas, para esse suposto furo, a gente tem uma explicação. Vamos lá então, gente. No final do filme ali,
O Hulk, o Bucky e o Falcão estão na linha do tempo original do filme, esperando o Capitão América voltar, né? E aí ele mostra que ele já estava ali no banquinho, ó, velhinho, só que isso não quer dizer que ele estava ali naquela linha temporal o tempo todo, nem que esses anos que ele envelheceu foram ali naquela linha temporal. Pensa comigo. O filme mostrou pra gente o tempo todo que toda vez que os Vingadores voltavam no tempo, eles estavam indo para uma linha temporal alternativa, uma realidade paralela à realidade deles. Então, o que provavelmente aconteceu foi o seguinte: quando o Capitão América voltou no passado, ele de fato foi pro passado de uma realidade alternativa paralela. Lá, ele encontrou a Peggy dessa realidade alternativa, igualzinho naquela cena lá do filme em que ele já tinha encontrado ela lá no meio do filme, quando ele foi pra 1970 com o Tony Stark. Só que aí dessa vez aqui, quando ele terminou de devolver as joias, ele decidiu ficar com a Peggy. Então ele ficou morando ali nessa linha do tempo alternativa por uns, sei lá, uns 80, 85 anos. Ele envelheceu e aí talvez depois que a Peggy morreu, ou quando ele viu que já estava chegando em 2024, ele usou a tecnologia com as partículas PIN, que já estava com ele, já programada para voltar para a realidade original dele lá naquele momento em 2024. Aí ele voltou para a realidade dele, sentou ali no banquinho para ter aquela conversinha do final do filme com o Bucky e com o Sam. A partir daqui, o que ele fez depois disso, se ele velhinho ficou por ali mesmo naquela realidade, ou se ele voltou para a realidade alternativa onde ele viveu por décadas, a gente não sabe. Bom, pensando dessa forma, a gente entende então que o Capitão aparecer velho no final não seria então um furo no roteiro, certo? Podemos ficar felizes? A gente tem um problema, né, que fica um pouco pior. Que é o seguinte, teve uma coisa sobre a qual muita gente ficou comentando na internet, que era o quê? O quê, meu Deus? Beleza então, né? Quando eles voltam pro passado, eles estão numa realidade alternativa, e isso não afeta a linha do tempo original deles. Mas e as cagadas que eles fizeram nas linhas dos tempos alternativas? Tipo, eles vão deixar a vida daquelas pessoas da linha alternativa tudo zoada? Cadê a empatia, meu Deus? Cadê a empatia dos heróis? Vamos lá pra lista então, né? Em uma das realidades, em 2014, o Mjolnir martelo do Thor foi roubado pelo Thor da nossa realidade. Ou seja, lá naquela realidade, o Thor ficou sem o Mjolnir. E isso com certeza resultaria numa mudança gigantesca em vários acontecimentos a partir dali. E em outra das realidades, em 2012, na Batalha de Nova York, o Loki escapou com o Tesseract. Tipo, pensa no que isso causou ali naquela realidade. E sem contar que a gente ainda tem uma realidade também em 2014, onde o Thanos de lá escapou para a nossa linha temporal e morreu aqui. Ou seja, o Thanos não existe mais naquela realidade. E isso antes dele ter roubado qualquer uma das joias por lá. Ou seja, os heróis bagunçaram com as linhas do tempo de todo mundo das outras realidades. Então quer dizer que foi tipo assim, para salvar a minha linha do tempo, eu vou bagunçar as outras realidades paralelas que existem, porque só o que importa é a minha. E aí é aquele momento que Vingadores vira Rick and Morty, né? Porque, né? Estão agindo igual. Bom, isso tem sido a interpretação de muita gente na internet. E, inclusive, a aposta de muita gente da internet é que o filme teria intencionalmente deixado essas outras linhas temporais em outras dimensões zoadas, bem bagunçadas, para a Marvel poder criar futuros filmes e séries que vão se passar lá naquelas linhas alternativas. Como a prometida série do Loki aí, por exemplo, que poderia acontecer lá naquela realidade em que ele roubou o Tesseract. É uma possibilidade, mas bem arriscada, já que essa ideia de realidades alternativas ela não parece tão popular para o público do cinema, da TV, quanto ela já é comum para os quadrinhos. Parece estranho eles realmente deixarem essas linhas tão bagunçadas desse jeito. Só que poderia existir uma explicação para consertar isso. É novamente aquela explicação que o Hulk dá lá no começo do filme. Quando ele diz que o seu passado se torna o seu futuro e depois você volta para o seu presente sem alteração, algo que pode ser entendido aqui é o seguinte, que no momento em que você está lá no passado, né, você insere o passado aqui no fluxo temporal como se ele fosse uma realidade alternativa que você está vivendo. Mas no momento em que você volta para o seu presente, essa realidade alternativa ela deixa de existir. Porque o que fez ela existir foi você estar nela, foi você
viajar para o passado e inserir essa versão do seu passado aqui no futuro. Quando você volta para sua linha normal, a realidade alternativa que você visitou, ela não existe mais. E, bom, esse entendimento aqui, gente, ele não é falado assim no filme, tá bom? Não é. É uma suposição que muita gente está tirando das explicações que a gente teve do Hulk. E é uma suposição que ela pode se complementar muito bem com a explicação que a gente tem da Anciã. A Anciã explica o seguinte do Hulk. As joias do infinito coexistindo, elas formam o que a gente vivencia como o fluxo temporal. Ou seja, essa linha do tempo contínua principal. Se você retira uma das joias, esse fluxo se separa. E aí sim, nesse caso, você tem a formação de uma realidade nova, né? Ou seja, a única coisa capaz de realmente criar uma nova realidade alternativa seria levar uma das joias do infinito para outra linha temporal. Porque se não for isso, tudo mais o que eles fizerem, roubar o Mjolnir, deixar o Loki escapar, tudo isso só geraria realidades alternativas temporárias, que deixariam de existir no momento em que eles fechassem o portal entre as duas realidades. Mas peraí, Felipe, eles roubaram as joias das realidades. Então sim, eles dividiram o fluxo temporal, eles criaram outras realidades alternativas e fizeram o quê? Cagaram todas elas. Sim, eles fizeram isso. Só que aí o Hulk já diz lá para a Anciã que ele sabe como resolver isso. Basta depois de tudo trazer as joias de volta para as suas linhas do tempo e deixá-las ali de novo. Isso vai fazer o quê? Restaurar o fluxo temporal. As realidades vão voltar a ser uma só, desde que cada uma das joias seja devolvida no momento em que elas foram roubadas. Aí então fica tudo bem. Não fica aí, ó, nada bagunçado, né? Aí você me fala assim, nossa Felipe, essa explicação parece tão forçada, tipo, eles podem fazer o que eles quiserem então, eles podem libertar o Loki, podem roubar o martelo, podem trazer a Gamora para essa realidade, matar a Nebulosa, tocar o terror por aí, se eles simplesmente devolverem as joias depois, tudo volta ao normal nas outras realidades? Bom, gente, parece um tanto forçado, porque foi um jeito ali que o roteiro encontrou de contornar as inúmeras inconsistências que tudo isso poderia causar, né? Não é uma explicação que me agrada, mas se você quer uma explicação que possa te garantir que a viagem no tempo no filme não tem furos e que os heróis não fuderam com as outras linhas temporais, que tudo funcionou direitinho, a explicação que vai satisfazer o seu desejo nerd de não ver falhas nesse filme é essa explicação aqui. É o que justifica, inclusive, toda a cena da Anciã e a explicação que a personagem dela traz ali no filme. Mas então, Felipe, depois de tudo isso, pelo menos a gente pode ficar em paz agora, se satisfazer de que existe uma alternativa onde não tem furo no roteiro, né? Ó, que beleza, o filme não tem furo. Então, galera, podemos falar então que não tem furo, só que ainda falta um ser nessa jogada, que é o nosso Capitão América. Vamos finalizar com ele aqui, vamos raciocinar juntos. Ele conseguiu, sozinho, voltar para cada um daqueles momentos perigosos, cheios de contratempos e tudo mais, e devolver cada uma das joias dos lugares dentro das linhas temporais onde elas estavam originalmente. Bem habilidoso ele, né? Mas tudo bem, ele conseguiu. Gente, imagina ele voltando no tempo para devolver cada uma daquelas joias. Devolver a joia da alma pro Caveira Vermelha. Devolver o cetro pra Hydra, né? Ok, né? Parece meio lógico ele fazer sozinho, mas o roteiro pediu, né? E ele conseguiu. Ele restaurou o que a Anciã lá chamava de fluxo temporal. Então agora tá tudo certinho com o fluxo, ó. Ele não tá mais repartido. O Capitão pode ir então pro passado que ele escolheu e viver lá o tempo que ele quiser na outra linha temporal com a Peg do jeito que ele quiser. E quando ele decidir voltar pra nossa linha original, mesmo que ele esteja idoso, aquela linha alternativa que ele viveu, ela não vai existir mais. Aí então não vai ter consequência nenhuma. Mas, gente, ainda que isso seja verdade, vamos pensar nas consequências que o Steve causou enquanto ele viveu durante décadas ali na realidade alternativa junto com a Peg. Mesmo que essas consequências possam ter sido apagadas depois, elas existem ao longo das décadas em que ele ficou vivendo ali.
Ó, na nossa linha original, a Peggy, acreditando que o Steve morreu, ela cresceu numa carreira brilhante na SHIELD, ela combateu vários vilões, ela desenvolveu projetos e ela seguiu com a vida dela. Ela se casou, ela construiu uma família. E no momento em que o Steve foi lá pro passado, né, e ficou com ela na outra linha temporal, tudo isso jamais aconteceu naquela realidade. É claro que a Peggy daquela linha temporal, ela jamais vai saber que aquele é um futuro que ela poderia ter vivido. Mas ainda assim, visto de um certo modo, o Steve mudar a vida inteira daquela Peggy sem pedir a permissão dela, fazendo ela nunca se casar com o marido, impedindo a família dela de existir no futuro, alterar a trajetória dela enquanto agente Carter, sabe? Parece algo muito egoísta pro Steve fazer. Gente, pensa comigo, por favor, me digam uma coisa, vocês acham mesmo que o Steve, preocupado com a moral e com o correto, ele conseguiria voltar para a época dele e levar um relacionamento com a Peggy Carter, mantendo tudo o que ele sabe sobre o futuro em segredo e vendo as tragédias acontecerem? Ele sabe que a Hydra está infiltrada na SHIELD, ele sabe que o Bucky está vivo e sendo torturado, ele sabe que o Bucky vai matar os pais do Tony Stark e tipo, a Peggy trabalha com a SHIELD, mesmo que ele queira se aposentar e ter uma vida comum, como é que ele vai conseguir se afastar de tudo isso, ignorar tudo isso? Então, vocês estão vendo como tudo isso não bate com aquele discurso que ele, idoso, deu para os amigos lá no final do filme, de que ele ficou no passado para ter uma vida comum, uma vida plena com a mulher que ele ama. Gente, tentar viver essa vida sabendo de tudo isso seria uma tortura para o Steve. Ou ele ia interferir e cagar com tudo, ou ele ia se forçar a não interferir e ia acabar, sei lá, ficando louco, né, e se matando, porque... Tá, até porque, gente, tem um detalhe, um último detalhe que eu ainda não falei. Ele voltou para o passado nessa realidade alternativa, né? Isso ficou claro. Vocês param para pensar que nessa realidade que ele invadiu já existia um outro Capitão América? Um Capitão América que estava congelado, sim, debaixo do gelo e que só vai ser descoberto no século XXI. E o Steve sabe disso. Agora, então, para pensar o tanto que a coisa fica macabra. A gente não sabe o que o Steve contou pra Peggy quando ele reencontrou ela ali. Será que ela sabe que ele é um cara de outra linha temporal? Bom, duas opções. Na primeira opção, ele mentiu pra ela. Ele não contou de onde ele veio e ela acha que ele é o Steve da linha temporal dela mesmo, com quem ela viveu todo o romance. E aí ele leva essa mentira em frente enquanto o Steve daquela linha temporal estiver congelado. E gente, vocês conseguem pensar no nosso Capitão América fazendo isso? Enganando a Peggy por décadas? Tá, na segunda opção, ele contou tudo, toda a verdade pra Peggy. E aí, nesse caso, a Peggy decidiu, então, ignorar o fato de que o Steve com quem ela teve um lance, na verdade, é o Steve que está congelado lá. E que esse aqui com ela é um substituto que veio de outra realidade. Ou seja, a dura verdade é que em qualquer uma das duas opções, o Steve está roubando a vida que poderia ser do Steve daquela realidade se ele não tivesse congelado. Gente, para quem já assistiu Rick e Morty, ele está fazendo a mesma coisa que o Rick e o Morty fazem quando eles aproveitam que as versões alternativas deles morreram para roubar a vida deles em outra realidade. Só que aqui é pior, porque a versão alternativa do Steve não está morta. Então, isso é bizarro. O Capitão América, o guardião da moral, o cara justo certinho, que no começo do filme estava incentivando todo mundo a seguir em frente. Como é que esse cara toma uma atitude no nível do Rick de Rick e Morty? Gente, isso é um transtorno de personalidade. E não tem como falar que esse transtorno seria simplesmente um personagem mal desenvolvido. O personagem aqui é tão mal desenvolvido que chega a ser um furo de roteiro, porque esse não é o Capitão América que mostraram pra gente tantas vezes. Então assim, tá bom. Então, vamos lá, gente. De tudo que eu falei aqui, é o seguinte. Vocês podem discordar de muita coisa, mas tem uma coisa que ninguém consegue discordar, que essa parte do enredo, principalmente o final, ela tem falhas. Porque assim, ó, eu sei que vários de vocês vão responder com textões aqui, falando das suas teorias, de o que algum personagem poderia ter feito para consertar esses erros e tal. Mas, gente, quando o filme deixa essas coisas sem explicação, essas lacunas para preencher, e os fãs têm que ficar buscando respostas lá no Tártaro, respostas que não estão no filme, porque o roteiro tem falhas, gente. Existe um nome para isso, é fanfic. Isso que é o nome.
Só que, gente, continuamos todos sendo fãs da Marvel, todos amando Vingadores, todos nós piramos com Vingadores Ultimato. E meu amigo, deixa eu te contar um segredo aqui, você admitir que o filme tem falhas não vai te fazer menos fã da Marvel. Enfim, as conclusões que chegamos com todas essas reflexões são as seguintes. Primeira, a viagem para o passado não altera nada na linha original dos nossos Vingadores. Tudo que acontece nos 20 e tantos filmes anteriores continua tendo acontecido daquele jeito. O que nós temos a mais aqui é que agora nós temos acontecimentos novos que acontecem depois daquilo, como a morte da Viúva Negra e o retorno de toda a metade da população que tinha sido apagada. Segunda conclusão, as viagens no tempo são todas para realidades alternativas. Aí você escolhe se você vai acreditar que essas realidades alternativas ainda estão existindo, todas ferradas por aí em outras dimensões, uma com o Loki solto, outra sem Thanos existir, etc. Ou se você prefere acreditar que a Anciã e o Hulk estavam certos e que retornar as joias das suas linhas temporais fez o fluxo ali se tornar um só e apagou essas linhas alternativas no momento em que eles fecharam o portal. Terceira conclusão. Independentemente se a linha temporal na qual o Capitão América viveu até ficar velho vai continuar existindo ou vai ser descartada agora que ele voltou para a linha do tempo original, a questão é que o final do filme nos entregou esse personagem agindo de forma egoísta e um tanto medíocre, já que ele usou várias pessoas de uma linha alternativa, roubou a vida do Steve Rogers dali só para ter uma satisfação pessoal ao longo da sua vida até ele envelhecer. Só que, gente, a conclusão mais importante é que você não tem que esquentar demais a cabeça com isso não. Até porque, provavelmente, isso nunca vai ser explicado pra gente. Porque o arco do Capitão América, ele acabou ali nos filmes. Então, provavelmente, simplesmente nunca vão tocar mais nesse assunto. É isso, nunca mais vão falar, vão fingir. O mais importante é não deixar que isso estrague o filme pra você. Porque esse filme continua tendo muito momento incrível. Muitas falhas também, mas os momentos incríveis realmente superam. De qualquer forma, essas interpretações estão abertas a diálogo. Deixa aí nos comentários as suas opiniões, com respeito e educação não só comigo, mas com os outros coleguinhas que vão comentar aqui também. Vamos continuar então debatendo esse filme, gente, porque é muito bom poder debater um filme que realmente representa um marco tão grande no universo nerd. Deixa o curtir aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque vai sair mais vídeos de Vingadores por aqui. E não deixa de compartilhar o vídeo com os seus amigos, porque eu quero saber não só a sua opinião, mas a opinião deles também. Vamos debater, gente. É isso aí. Um beijo e até a próxima.